duas igrejas. Deus tem duas igrejas. Uma igreja visível e uma igreja invisível. Eu queria primeiro ler com vocês alguns textos que falarão da igreja invisível. O primeiro texto que nós vamos ler é Atos 17:30. Volte na sua Bíblia, volte algumas páginas para Atos 17:30. Um texto que nós já usamos em outros programas, página 113. Página 113, em casa eu não sei qual é a paginação, mas eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, O texto está ensinando, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então, se uma pessoa ama a Deus e quer servi-lo, mas não pratica toda a verdade, porque não conhece, ele não deixa de ser filho de Deus. Porque nós somos julgados pela luz, pelo conhecimento que nós temos. Se eu vivo esse conhecimento, eu sou filho de Deus. Volte algumas páginas para o livro do Evangelho de João. Algumas páginas, João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não da onde? Desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho ovelhas que não estão ainda na minha igreja, no meu aprisco. Mas elas ouvirão a minha voz. E quando ouvirem a minha voz, elas sairão de onde elas estão e elas virão para o meu aprisco. E quando isso acontecer, haverá um só rebanho e um só pastor. Com base nestas palavras de Cristo, há filhos sinceros dele que ainda não estão no seu aprisco. E um último texto, Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, assim diz: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela o quê? Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus... Apocalipse 18:4 registra o último apelo de Deus aos seus filhos que não estão no seu aprisco. Se há filhos de Deus que ainda estão fora do seu aprisco, e o contexto do Apocalipse 18 é Babilônia, e a palavra Babilônia significa confusão, e Babilônia em Apocalipse representa a confusão religiosa que existe em nossos dias. Deus ainda tem um povo em Babilônia. Então, meus queridos, não importa a igreja, dessas 35 mil que existem, em todas elas, Deus tem um povo sincero. Esse povo sincero pertence à igreja invisível de Deus. E Deus está fazendo o último apelo em Apocalipse 18:4 para que elas saiam de Babilônia, dessa confusão religiosa, e venham para o seu aprisco, a sua igreja. Quando o senhor fala em igreja, o senhor se refere a um lugar físico, é isso? Nem sempre. Essa é a minha dúvida, porque existem muitas pessoas que podem ser autodidatas, estudarem a Bíblia sozinhos, né, e seguirem o que está aqui. Essas pessoas estão fazendo, vamos chamar assim, de auto-igreja? Você está certíssima. Igreja não é apenas um templo físico. De fato, igreja são as pessoas. A palavra igreja, no Novo Testamento, é uma palavra chamada eclésia. O grego eclésia, ou eclesia. E daí veio a palavra eclesiástico. Eclesia, que é igreja no grego do Novo Testamento, significa literalmente os chamados para fora. Por que os chamados para fora?
Porque o cristão que segue a Cristo, ele é chamado para ir ao mundo pregar quem é Jesus. Por isso, os chamados para fora. A igreja não é um espaço físico. A igreja é o povo de Deus, as pessoas.